Ok. Então a primeira coisa para você criar um banco de dados, você coloca esse comando create database banco de dados teste. No caso, o banco de dados teste, você coloca o nome do seu banco de dados. No caso, eu vou usar o banco de dados teste mesmo. Na real, eu vou usar teste underline db. Para executar esse daqui, você seleciona tudo até do começo até o final e aperta um Ctrl Enter. Ele vai executar. Se você dá um refresh aqui, ele vai criar aqui o banco de dados. Beleza, criamos um banco de dados, só que o meu banco de dados ele não E pode falar. o database ele não pode ser pequeno. Pode, mas acho que até uma dica que eu recomendo, acho que lá o Matheus, o professor, ele coloca tudo minúsculo, mas para diferenciar é bom colocar tudo maiúsculo. Eu costumei assim, mas você pode colocar minúsculo, não tem problema. Mas eu acho que fica melhor para diferenciar. Aí para selecionar o banco de dados é select, né? Para você selecionar o banco de dados, se eu não me engano, é o use test underline db. Porque o use ele tá falando usa esse banco de dados aqui. O select ele funciona mais com tabelas. Isso daqui, isso daqui ainda não é uma tabela, é um banco de dados, é a nossa estrutura. Uhum. Ok. Agora para criar uma tabela dentro desse banco de dados aqui, do nosso teste DB, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o create de novo, create table. Então a gente está indicando que a gente está criando tabela. Aqui eu vou chamar de cliente. Aqui coloca minúsculo também, tudo minúsculo. Cliente. Aí aqui que vem, acho que a parte mais complicadinha. No caso você tem que abrir e fechar os colchetes e já coloca um ponto e vírgula no final aqui. Aí você, no meio dos colchetes, você dá um enter. Funciona exatamente como a função lá do JavaScript. Aí vai ficar aqui no meio. Aí vamos supor que eu quero criar 3 colunas em uma tabela do meu banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ID, vai ser o nome da minha primeira coluna. Esse meu ID, ele tem algumas especificações. Por exemplo, o meu ID é um código de identificação. Então eu já falo, ele vai ser do tipo inteiro, porque é número. Aí, como ele é o código de identificação, eu preciso identificar, preciso falar que ele vai ser uma primary key. Primary key. Ou seja, ele é a chave primária. Ele é como se fosse o campo principal da minha tabela. É por ele que eu vou encontrar, encontrar não. É por ele que eu vou referenciar essa minha tabela aqui, essa minha coluna com outras tabelas. Não sei se deu para entender. Tá, aí seguindo aqui, uma coisa que o identificador ele precisa ter também, é meio que obrigatório, é que um identificador ele não pode ser igual a outro identificador. Então eu coloco aqui not null, ou not null não, é unique, ou seja, ele é único, ele só existe um identificador. Ele também, ele não pode ser nulo, então a gente coloca not null. E ele também precisa ser, precisa ser não. E uma coisa que a gente sempre vai colocar no ID é o auto increment. Auto increment. Esse auto increment aqui, ele vai incrementar valores na minha coluna ID automaticamente, sem eu precisar indicar um ID específico aqui. E esse auto increment, ele vai meio que combinar com algumas outras especificações que a gente tem aqui. No caso, um auto increment, ou seja, vai incrementar automaticamente. O que ele vai incrementar automaticamente? Um número inteiro. Esse número inteiro
ele nunca vai ser nulo e ele vai ser um número inteiro único. Então não corre o risco de eu ter dois registros com o número 2 ou dois registros com o número 1. Então isso aqui nunca vai acontecer. O que ele vai fazer exatamente? Quando eu crio um registro, ele vai colocar o identificador, o ID, 1 no primeiro registro. Se eu crio outro registro, ele vai colocar 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Basicamente é isso que esses comandos aqui estão fazendo. Então, recapitulando, o int vai colocar um número inteiro. Primary key, eu estou informando que o meu ID ele vai ser uma chave primária da minha tabela. Essa chave primária ela referencia o meu ID a outros ID ou a outros campos de uma outra tabela. O meu unique identifica que o ID ele é único. O not null, que o meu ID ele nunca vai ser nulo. E o auto increment, ele sempre vai incrementar um automaticamente. Entendeu? Sim. Beleza. Agora, como eu disse, eu quero 3 colunas no meu banco de dados, na minha tabela, no caso. Então, para colocar uma nova coluna, o meu ID eu já terminei de criar ele. Então, eu coloco uma vírgula e vou para a linha de baixo. Vamos colocar nome. Aquele varchar lá é para alimentar as linhas, né? Que cabe, né? Exatamente. E o varchar a gente vai falar dele agora. Bom, eu quero colocar uma outra coluna aqui na minha tabela de cliente. Então, vou colocar nome. Aí, a gente vai colocar o varchar. O nome, como a gente sempre vai colocar um nome, por exemplo, tipo Alexandre, Gustavo, Iris, a gente sempre vai identificar o nome, a gente vai colocar o varchar. E o número que a gente vai colocar aqui, se eu não me engano, é de 0 até 65 mil e alguma coisa que é o limite máximo de varchar. Mas como é um nome, a gente vai usar no máximo 100, por exemplo. Então, esse 100 vai ser o limite de caractere que minha coluna nome vai ter. Basicamente é isso que o varchar faz. Aí mais uma coisa que a gente precisa especificar aqui também é que o meu campo nome ele não pode ser nulo também. Então a gente coloca not null e pode acontecer de duas pessoas terem nomes parecidos, mas é bem difícil disso acontecer. A gente coloca o unique também para identificar que esse nome que a gente colocar aqui vai ser único. Aí, como eu quero 3 colunas, eu vou adicionar mais uma aqui. Mas no caso do nome, a gente só vai colocar o varchar, a quantidade de caracteres que a gente vai definir na coluna, not null para ele nunca ser vazio e unique para ser apenas um único nome. Você conseguiu entender essa coluna de nome aqui? Ou ficou meio... Sim. Beleza. Agora vamos partir para o CPF. Vamos colocar CPF aqui. O CPF, normalmente, às vezes tem letra lá naqueles números finais. Agora tá uma dúvida aqui, ó. Pode Por falar. exemplo, aí falou o varchar, né? Uhum. Mas é. E se a pessoa tiver realmente o mesmo nome? É só você tirar esse unique. Aí seria como só um nome mesmo. Mas se fosse de outro jeito, seria Sim, como se fosse algum login, alguma coisa assim, não é? exatamente. Ah, deixa eu ver. Eu tenho até um exemplo específico aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Não, na real eu vou. Por exemplo, eu tenho uma tabela de usuários aqui. Que eu tô fazendo um teste. Aí o que acontece? Aqui eu tenho o campo de ID. Você pode ver que nunca vai ser o mesmo ID. É sempre diferente. 1, 3, 4, 5, até o 11.
Eu tenho um campo CPF, isso aqui é só teste, e um campo nome. Tá vendo que eu coloquei Joecir aqui? E aqui eu coloquei diferente. É porque se eu colocasse Joecir igual, ele não entraria. Ah, tá. Ia dar erro. E aí eu vou mostrar esse erro aqui agora pra você. Em uma aplicação, inclusive. Deixa eu achar o request aqui. Create account. Aqui. Aqui eu tô criando um novo cadastro. Que no caso eu tô colocando um CPF aleatório. O nome de Alec. O e-mail de Alec. E a senha que eu tô colocando o Alec também. Se eu vir no meu banco de dados, eu acho que eu já tenho esse registro criado. Ó, 2020-299. É o mesmo CPF. Então os dados aqui eles estão todos iguais. A minha aplicação está rodando. E se eu executar, mandar um send, no caso, imagine que isso daqui eu estou inserindo dados no meu banco de dados. Vou mandar um send. E aqui ele me retornou um status 403 forbidden. Ou seja, ele já aplicou um erro aqui. E se eu vir aqui na minha aplicação, ela me retorna erro. Isso tudo aqui é erro. Tudo isso aqui é erro. Meu Deus. Eu não sei se você tá conseguindo ver aí. Eu não sei se eu consigo dar zoom. Não, não vou conseguir dar zoom. Duplicate, entre, ok. Exatamente. Então, se eu tiver um CPF que já existe lá no meu banco de dados, ele vai me retornar esse erro de duplicate. E se eu vim aqui no banco de dados, essa aplicação aqui que eu dei um send, se ela for correta, ela envia o dado aqui para o banco de dados direto. E se eu dar um refresh aqui, você vê que o dado não veio para cá, porque ele me retornou um erro. E, e esse CPF, tanto o CPF quanto o nome, o e-mail, a senha, que estão como unique. Então, se eu definir unique, que nem eu fiz aqui, ó, unique, eu não vou poder ter dois nomes iguais. Eu só troquei o exemplo. Naquele caso ali foi o CPF, aqui é o nome. Mas basicamente é isso que o unique faz. Então, no banco de dados você não vai poder ter dois nomes iguais. Agora, se você quiser ter dois nomes iguais, você tira esse unique aqui. E ele funciona normalmente. Aí você vai ter dois Alexandra no banco de dados. Resumidamente é isso daqui que ele faz. Agora, se eu mudar um único número aqui, em vez de 9 eu vou colocar um 8. Em vez de Alex com um K, eu vou colocar Alex 2. O e-mail 2 também. E a senha 2. Vou testar um no Authorized. E aqui, ó. Ele enviou esses dados aqui. Ele enviou. Ele colocou 13. Alex 2, Alex 2. Ele criptografou a minha senha e colocou lá no banco de dados. E mais algumas coisas aqui. Se eu vir no banco de dados, executar user de novo, eu tenho tanto o Alec 1 e o Alec 2. Então só os dados não podem ser iguais se eu tiver o unique na tela. Entendeu? Tá, voltando lá no banco de dados. Eu vou criar o campo CPF aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa do campo nome. O nome CPF, como ele pode ter letras, então a gente coloca varchar, no caso 11 dígitos. E aqui a gente coloca unique, meio que obrigatório. O not null também. E basicamente é isso. E quando eu finalizo, por exemplo, eu só quero três colunas no meu banco de dados. Quando eu finalizo, em vez de colocar Aí vírgula, pode depois falar. desse daí dá tem pra só insert, né? Que é pra Isso, inserir os valores nessas colunas. exatamente. Aí uma coisa que a galera se confunde também é que às vezes coloca ponto e vírgula aqui, ó. Se eu coloco ponto e vírgula aqui, dá erro. Então no último eu não coloco nada, nem vírgula, nem ponto e vírgula.
eu deixo ele aqui. Aí para criar essa tabela aqui, a gente seleciona tudo e mais uma vez dá um Ctrl Enter. Mas se eu dar um Select, asterisco, que indica tudo, o asterisco ele está indicando tudo, from teste underline db ponto cliente, e eu dou um ponto e vírgula aqui, seleciono e dou um Ctrl Enter, deu um current interrupted, tá? Por quê? Tá, deixa eu ver o negócio aqui. Não preciso do teste DB. Lá na FAISP, acho que a gente precisava informar o teste DB e o cliente, que no caso a gente estaria especificando dessa forma que eu vou tentar explicar. Então eu estou selecionando tudo de onde? Do meu banco de dados que tiver uma tabela chamada cliente. É exatamente isso daqui que a gente está fazendo. Isso aqui é uma mão na roda para a gente colocar o insert. E por quê? Porque quando a gente está colocando o insert, e vamos supor que a gente tem várias colunas aqui, por exemplo, 20 colunas, a gente não vai lembrar o nome de todas as colunas. Então, se a gente colocar o select tudo from client, a gente dá um enter, aparece aqui as colunas que a gente tem. E para colocar o insert, que eu vou colocar o insert agora, tem duas formas da gente inserir dados aqui nessa tabela. A primeira forma, deixa eu comentar, primeira forma. Primeira forma mais rápida. A gente vai fazer o seguinte, dar um insert, into, cliente, que é o nome da nossa tabela. A gente indica a tabela que a gente vai colocar os valores que a gente vai inserir, no caso é a tabela de cliente, essa tabela que a gente criou aqui. Daí a gente vai colocar o values. Daí, depois de values, a gente vai abrir e fechar colchetes, e dentro desses colchetes a gente coloca os dados. E aqui vem a coisa interessante. Lembra que a gente colocou no ID aqui que ele é um inteiro, ele é uma chave primária, ele é único, ele não pode ser nulo e ele é auto-increment? Aqui, para a gente indicar que a gente está inserindo valor nesse ID, a gente coloca null. Não é necessário a gente inserir um valor nele. A gente coloca null, vírgula, e como a gente vai colocar um nome, ou seja, um texto, um varchar, a gente vai colocar aspas duplas ou simples. Eu costumo usar aspas duplas, então eu coloco aspas duplas. Aqui eu vou colocar o nome Alexandre. O CPF ele vai funcionar da mesma forma. Mais uma vez, o CPF ele é do tipo varchar. Varchar, por padrão, ele é do tipo texto. Então, quando a gente vai colocar um CPF, por mais que ele seja número, a gente vai colocar aspas duplas ou aspas simples e a gente coloca um número aleatório aqui. No caso, vou colocar tudo zero, mas precisa ter os números que eu vou colocar aqui, a quantidade de caractere tem que ser exatamente igual a 11 ou menor que 11. Se ultrapassar de 11, ele vai me retornar erro. Então, vou colocar 10 números aqui, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 números. Aí eu coloco um ponto e vírgula no final. Seleciono tudo. Ou eu clico no rainho, no primeiro aqui, ou no segundo, tanto faz. Ou você dá um Ctrl Enter. Ele executou. Se eu executar esse comando select tudo from client de novo, ele mostra já que eu inseri um valor na minha tabela de cliente. Essa foi a primeira forma. Tem uma forma que ela é mais específica. Vai funcionar exatamente do mesmo jeito que essa daqui, mas vamos supor que, por exemplo,
Nesse exemplo aqui não vai funcionar, mas eu vou tentar explicar. Uma segunda forma mais específica. Vai funcionar da mesma forma. Insert, int, cliente. Só que em vez de values, a gente vai abrir e fechar colchetes. E aqui eu vou colocar as colunas que eu quero inserir. No caso, ID, nome e CPF. Eu não vou tirar um daqui, eu poderia Esse colocar daí ele dois. pode dar espaço? Ou ele deixa de ser colado? Não, então, é que esse daqui não é os dados exatos ainda. Eu só estou especificando em quais campos eu quero colocar os dados. Por exemplo, eu defini o ID e o CPF aqui. Então eu só vou colocar o ID, no caso 2, e o CPF que eu poderia colocar 1 aqui. E o nome ele poderia ficar null. Mas aqui eu defini que esse nome ele é um varchar e ele não pode ser nulo. Então, se eu não tivesse esse not null aqui, se só tivesse o nome varchar, eu poderia fazer isso daqui. Só colocar o ID e o CPF. Aí eu colocaria o values e especificaria os números, os valores que eu quero colocar lá no campo. Então seria null e o CPF, que no caso seria até dar 10 valores. Aqui vai me retornar um erro porque eu não posso ter um nome null. Então eu preciso especificar um nome aqui também. Nome. E aqui eu preciso colocar um nome também. Eu dou um Ctrl Enter. E ele executa. Se eu vim aqui selecionar o meu From Select Client, executa. Tá aqui. Conseguiu entender o insert? Sim. É, se eu quisesse, eu podia deixar um número ali, né? Ou sempre tem que ser Ou na onde exatamente? no início. Aqui no caso do null, É. você poderia colocar um número qualquer. Qualquer não, né? Não poderia Porque ser. ele não vai seguir a sequência, né? Eu acho que ele me retorna erro se eu colocar um número que já existe, porque Por ele exemplo, se é. eu colocasse um 4 e depois eu criasse um null, é um 3, certo? Vamos testar agora. Ah, o aqui é igual. Não pode ser. Ele criou. Ele deixou o ID como 4. Agora se eu colocar um valor aqui Deixa null. como null, que eu vou mudar para 2, 2, 2, 2, 2. Vamos ver. Ele inseriu. Ele colocou 5. Então ele vai seguir sempre a sequência. Ah, ele